Science and Technology. Bom, estamos em mais um Ciencion, sou Pedro Altreto, estou aqui também com o professor Célio Angolini. Hoje a gente vai conversar com o pessoal da seção psicossocial da PROAP aqui da UFABC. Vamos falar sobre saúde mental. Primeiramente, muito obrigado por estarem participando aqui do nosso podcast em 2020. Esse áudio vai ser bastante importante para o pessoal que está entrando agora na faculdade. Gostaria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho, brevemente, 2, 3 minutinhos, a sua história. Primeiro, podemos começar com a Suelen Dantas, mas a gente está recebendo também a assistente social daqui também da UFABC, Dulcimara Darre. Suelen, de onde você veio? Você estudou escola pública, privada? Como que foi sua infância? O que te marcou naquela época? Olá, boa tarde, Pedro. Célio, eu sou de Santos. Vim aqui para São Paulo e, primeiramente, vim estudar na faculdade, estudei em São Paulo, estudei na USP, fiz psicologia lá. Antes de ingressar na faculdade, eu morava em Praia Grande, uma cidade ali do ladinho de Santos. Estudei em escola pública durante o ensino médio. Enfim, resolvi estudar psicologia. É difícil explicar muito claramente, o porquê dessa escolha, mas, enfim, sempre me interessei por esse assunto relacionado à compreensão da mente. Na escola, no ensino médio também, a gente tinha aula de filosofia, psicologia, de uma maneira bem rasa, Mas, enfim, já me interessava muito pelo assunto e acabei indo para a psicologia. Na psicologia, enfim, a USP, ela tem como característica, assim, um olhar bastante conservador, assim, bastante clássico, da psicologia. Então, é muito voltada para aquela clínica tradicional, individual, que, enfim, acabou não sendo o que me interessava, Eu tinha uma compreensão da psicologia muito mais voltada às relações comunitárias e isso me interessava muito mais. Acabei indo aí, conhecendo na psicologia, tem algumas disciplinas, assim, muito poucas, voltadas aí para psicologia social, para saúde pública, e isso me encantou muito. E eu acabei indo para essa área, cheguei a fazer pós-graduação em saúde coletiva e acabei indo para o serviço público, Primeiro eu trabalhei em CREAS, CREAS é um serviço da assistência social, serviço especializado da assistência social, onde eu trabalhava com crianças e mulheres vítimas de violência. Fiquei um tempo lá e depois vim aqui para o UFABC. Apesar de não estar trabalhando na saúde pública, acho que o nosso trabalho na seção psicossocial acaba tendo esse olhar muito voltado para essa psicologia mais comunitária mesmo, para esse olhar mais comunitário da saúde em si. Enfim, acho que é um pouco isso. E está na UFABC desde quando? Aqui. Eu estou há 3 anos na UFABC, vai aí para 4 anos. Bem bacana. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a sua área daqui a pouquinho, depois da vinheta, mas a gente está recebendo também a assistente social daqui também da UFABC, Dulcimara Darre. Gostaria também que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho de onde você veio, sua formação, um pouquinho da escola também, que esse podcast tem bastante entrada com o pessoal do ensino médio, ensino fundamental. Como que foi a sua trajetória até aqui? Bom, boa tarde. Eu sou de São Bernardo, cursei escola pública até o ensino médio, depois a universidade eu fiz em uma faculdade privada, que também era bem tradicional, aqui de São Caetano. Eu resolvi cursar o serviço social por conta da minha militância na igreja, fazia parte da igreja metodista. Na época a igreja tinha vários projetos sociais e comecei a participar dos projetos e aí eu resolvi fazer serviço social. Eu trabalhei desde sempre no serviço público, há mais de 20 anos, quase 30, sempre na área da saúde, trabalhei mais de 20 anos na área da saúde e agora na educação, aqui na universidade. Eu fiz especialização também em saúde pública, na Unesp, e depois na Unifesp também especialização em farmacodependências. E você está aqui na UFABC desde quando? Desde final de 2010. Ah, bem no comecinho da universidade, então. Ah, bacana. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental logo depois da vinheta.
Então a gente vai falar um pouco sobre confiança social e o ambiente acadêmico. A gente tem aqui o pessoal da seção psicossocial, como o Pedro falou. E para a gente começar esse assunto, a gente hoje em dia ouve muito falar em depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. E eu queria saber um pouco de vocês o que essa popularização desses termos, até também muita coisa que a gente vê na TV, o que isso tem ajudado e prejudicado a diagnosticar essas pessoas que precisam desse apoio psicossocial. Bom, a informação, ela sempre ajuda, né? Ela ajuda, e nesse caso ela ajuda porque as pessoas começam a perceber sinais e sintomas, e aí elas podem procurar algum tipo de auxílio em função disso. Mas o que a gente tem percebido é que existe um processo aí de patologização e medicalização exacerbado. Às vezes, sofrimentos que são da vida, né, do cotidiano, perdas, enfim, isso acaba sendo diagnosticado como uma doença. E nesse caso, isso pode trazer um alívio para a pessoa, mas pode também causar um certo isolamento e um sentimento de culpa, porque a pessoa acaba achando que ela está provocando, criando, enfim, ela é culpada por ter aquele tipo de sentimento, de tristeza ou de ansiedade, enfim. Tem um lado que é positivo na relação da informação, mas também tem um outro lado que acaba gerando essa medicalização e a patologização. Sobre esse assunto, né, até pelas mídias sociais, o ambiente que as pessoas estão integradas, a gente sempre tem aquela visão de que a dor é uma coisa muito ruim, a gente tem que extirpar, acabar com ela logo em seguida, né? Eu acho que é mais nesse sentido que você está falando. Às vezes ela está sentindo um sentimento que é normal da vida, né? Não vai passar, é uma coisa que vai passar. Às vezes ela cria um complexo sobre aquilo, né? Vocês têm visto, então, bastante esse tipo de atitude, situação? Sim, acho que, enfim, né, como você falou, né, nossa sociedade aí se coloca de uma maneira, né, em que você tem que estar sempre bem, sempre alegre, né? Enfim, tem que mostrar isso, né? Tem que demonstrar essa felicidade a todo momento, né? Onde o sofrimento é uma coisa que não é aceita. Muitas vezes é reconfortante, né? Identificar, né? E dizer, enfim, o que eu sofro é isso e, enfim, toma aqui um remedinho e pronto, né? Vamos resolver isso, vamos acabar com esse problema, né? Enfim, a gente procura meios rápidos, né? Para solucionar aquilo. Algo que nos readeque, né, a todo um ambiente que muitas vezes é um ambiente que é adoecedor. Na prática ali a gente vê muitas vezes, olha, não estou conseguindo fazer tal tarefa, enfim, isso me gera muita ansiedade. O que eu posso fazer para ficar bem e para dar conta disso? É a todo momento isso, né, do dar conta, do se encaixar nesse sistema, né, em que a gente está inserido aqui. Só voltando um pouco na questão que a Suelen estava colocando, da questão da responsabilização individual pela questão do sofrimento. E por um outro lado, essa forma, né, de ratificar isso que a sociedade contemporânea tem hoje, né, e muito também até pela própria indústria, né, farmacêutica, tem um poder enorme, enfim, e acaba sendo bom, né, que essa forma de lidar com o sofrimento seja aceita, porque a indústria lucra muito com isso. Por outro lado, o sistema, né, como a Suelen colocou, com certeza gera esse sofrimento, acaba ficando imexível, né? As pessoas se responsabilizam, as pessoas têm que se cuidar, têm que ir atrás, têm que encontrar a doença, né, a qual elas estão ligadas, e o que está provocando o sofrimento acaba não sendo alterado, né? A questão política, econômica, né? Isso tudo fica continua funcionando e continua fazendo as pessoas sofrerem. Você acaba tratando o sintoma, mas não a causa daquilo. Exatamente, né? Exatamente. Que o que está produzindo o sofrimento não se mexe. E aí também não se procuram respostas coletivas. A questão é minha, então eu tenho que me medicar, que resolver isso, e não se procura pensar de uma forma coletiva em como esse sofrimento está funcionando e como tentar alterar isso. Assim, vocês falaram bastante do sistema, do ambiente, e a gente aqui na universidade tem um ambiente que é bem particular, assim. Como esse espaço da universidade, que é bastante competitivo,
tem diversas situações de estresse. Como é que a gente consegue caracterizar esse sofrimento que acontece aqui nesse ambiente? Ele é diferente do que a gente vê lá fora? Ele é pior, é melhor? De fato, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade, de fato, muito competitiva, né? A universidade inserida nisso, né? Inserida nessa sociedade, também acaba reproduzindo essa lógica, né? Claro, a universidade, o ambiente universitário tem as suas características, né? O FABC também tem ainda as características dela, né, específicas. Acho que a universidade, vocês, enfim, enquanto professores também devem conhecer muito isso, devem entender muito disso. É um sistema que, de fato, pressiona muito por produção, né? Está aí nessa lógica, né, produtivista, e a sua comunidade acaba exposta a isso, né? E sendo forçada a isso, a se colocar dessa maneira. É um ambiente também que, enfim, onde existe sempre aí uma ameaça de perda de espaço, de status, né, e de, enfim, a questão de bolsas, gera aí uma autocobrança enorme, né, sobre as pessoas que estão aí nesse ambiente. Produção, alta performance, enfim, por ser reconhecido, né, no seu meio. Além dessa questão da produção, isso também acaba afetando, imagino eu, as relações, né, entre colegas, entre estudantes, entre orientador e orientando. E, de fato, né, acho que essas relações, quando elas estão expostas a isso, né, esses conflitos, o quanto isso enfraquece umas formas mais solidárias de lidar, formas mais coletivas, né, de reconhecer isso, enfim, tendo formas mais saudáveis, isso, né, de lidar com as questões. A competição, por exemplo, né, e com o sofrimento. Tem também as questões das relações hierárquicas, né, e como isso acaba muitas vezes gerando abusos e conflitos nessa ordem também, né, das violências mesmo, que também trazem aí sofrimento. E a percepção desse estresse, desse ambiente, dentro das diferentes categorias, quando eu digo categorias, alunos, professores, pesquisadores, funcionários, as próprias comunidades LGBT, negros, pela experiência de vocês entendem que a percepção desse estresse, desse ambiente, afeta diferentemente esses grupos? É geral, não tem uma ligação com uma categoria, digamos assim, de modo geral? Vocês chegam a ver alguma diferença disso? Eu compreendo que exista aí particularidades, né? Acho que, enfim, aí a gente tem que entender os contextos em que cada grupo e cada pessoa, cada indivíduo vive. Isso vai afetar de modo distinto, né? Como você citou, enfim, a questão dos LGBTs, negros, pessoas com deficiência, a relação, né? Como eu estava falando anteriormente, né? A relação entre docente e estudante de graduação, enfim, são relações de poder, né? Bem distintas, né? E como eles vão sendo afetados por esse sistema que a gente vivencia aqui na universidade, vai ser de fato diferente, né? Eu acho que a gente tem que considerar a história de vida das pessoas, os lugares de onde elas vêm são diferentes. A gente tem aqui no FABC a questão da inclusão. Essas diferenças, muitas vezes, elas não são aceitas, né? E por não serem aceitas, podem ter, né, vulnerabilidades enormes, acabam ficando em desvantagem em relação aos outros que tiveram histórias de vida diferentes delas. E isso, sim, gera muito sofrimento. A diferença não é o problema, mas o problema é que a gente não trata as diferenças como elas deveriam ser tratadas, no sentido de fato, incluir as pessoas, deixar todo mundo acessar os mesmos recursos da mesma forma, né? Então, as pessoas que têm alguma vulnerabilidade econômica, por exemplo, a questão do acesso às bolsas, né? E muitas vezes não conseguem acessar, conseguiram ingressar, mas para se manter aqui, elas precisam de recursos, né? De várias ordens, não só econômico, né? E aí a gente percebe que a universidade não está preparada para lidar com todas essas questões e dar mecanismos, dar respostas para inserir todo mundo e fazer com que as pessoas permaneçam.
errado, mas eu converso bastante com os alunos, né? E algo que me deixa bastante impressionado, entre professores eu até entendo um pouco mais, mas entre alunos eu entendo um pouco menos, como a preocupação do aluno com outro aluno, entendeu? Muita cobrança, parece que no ambiente mesmo, entre alunos, eu escuto muito os alunos vêm falar comigo, esclarecer dúvida, falam muito, não, porque fulano disse que eu deveria saber isso, eu deveria saber aquilo. Esse ambiente, existem pessoas bastante tóxicas, né? Que chegam para você, em vez de falar bom dia para você, falam assim, nossa, seu cabelo tá horrível. Lidar com esse ambiente coletivo, se esse é um maior desafio que vocês veem entre os alunos, tratamento entre os alunos ou não? Eu acho que isso faz parte das relações aí interpessoais, né? Enfim, mas o que eu estava dizendo, que eu acho que é a questão, é a gente ter políticas institucionais para lidar com tudo isso, que passa da questão individual. A universidade tem que pensar nisso, né? Como que as relações estão acontecendo casos de assédio por vários motivos, em relação à questão da pessoa ser cotista ou ser bolsista, de ser mulher, de ser negro, uma questão física, uma condição física, né, uma deficiência. Então, a universidade ela está incluindo essas pessoas, então ela tem que pensar em políticas de como a universidade, as relações estão acontecendo a partir do convívio entre essas pessoas. Mas eu acho que tem mais uma responsabilidade aí institucional lidar com essas questões, até para que isso provoque na relação entre as pessoas uma mudança. Falando ainda da questão do aluno, assim, a UFABC ela tem uma particularidade com relação a outras universidades, que é quando o aluno entra aqui, ele não chega a ter uma turma, ele não tem aquela turma que vai seguir com ele até o fim do curso, porque é o jeito de você montar o curso, essa própria autonomia que você chega, o estudante chega com 17, 18 anos, tirando o primeiro quadrimestre, e depois ele que monta a própria grade dele. Vocês percebem essa diferença que tem de outras universidades? Isso tem alguma ação nesses problemas? Acaba sendo pior? Acaba sendo facilitar? Porque o aluno ele acaba, às vezes, não tendo... Não que ele não acaba fazendo amizades, mas fica mais difícil a gente manter alguma coisa além do curso. Isso afeta de algum jeito? Então, é difícil dizer que, enfim, as particularidades da UFABC facilitam ou dificultam, né? Enfim, ou atuam, né, de forma negativa sobre o estudante. Pensando especificamente nos estudantes de graduação, que são um público que nos chega mais, né, na seção psicossocial, existem aquelas pessoas que se adaptam super bem, né, a esse sistema quadrimestral, né, e acham que, enfim, proporciona mais autonomia, possibilidade de explorar mais as diferentes áreas do saber, e outros não, né, veem essas turmas não fixas como, enfim, um empecilho muito grande para conhecer, para se vincular às pessoas, né, acho que esse estabelecimento de vínculo, enfim, para algumas pessoas isso dificulta muito esse pouco tempo, né, de contato com as turmas. Consequentemente, não conseguir fazer amizades, né, não se sentir pertencente a esse ambiente, né. E o que a gente vê mais, assim, constantemente nas falas dos estudantes, né, que nos procuram, tem a ver com esse sentimento de solidão. Estou falando das pessoas que nos procuram, né? De solidão, né? Que surge aí dessa dificuldade de estabelecer esses vínculos. Falta de espaços de convivência mesmo. A questão da autonomia, das grades também, enfim, para algumas pessoas isso é bom, para outras não. Os meninos, né? Os estudantes acabam ficando perdidos, né? Sabe mesmo como montar uma grade, enfim, qual caminho seguir, enfim, e acaba afetando muito o desempenho acadêmico, né? Só reforçando a questão das demandas que chegam, a gente também tem feito rodas de conversa a cada quadrimestre e a gente escuta muito aí de uma forma mais coletiva, né, não individual, mas em rodas, né, essa questão dos espaços de convivência. Né, da ausência desses espaços que poderiam, de alguma forma, tentar suprir um pouco esse encontro. As pessoas querem estar junto com as outras pessoas, mas da forma como a universidade funciona, isso não propicia muito. Então, a gente também precisaria de mais espaços, rodas, que propiciassem esses encontros, esses vínculos, porque muitos estudantes, né, e o nosso público maior também, a gente fala mais deles, né, eles encontram esse grupo, esses sentimento de pertencimento muito em grupos vinculados aí à questão feminista, ou à questão
do movimento negro. Então, as pessoas se identificam por aí, vão se agrupando nesses espaços. Tem pessoas também que não querem estar nesses espaços, não gostam desse tipo de militância, enfim. Então, a gente precisa sempre criar outros espaços para tentar que as pessoas se encontrem em outros lugares. Nessa questão da convivência, eu acho que as entidades estudantis, elas já fazem um papel importantíssimo, né? E eu acho que a gente deveria, e a gente tem discutido isso também na nossa sessão, a gente tem buscado isso, essa aproximação maior com as entidades, no sentido da gente fazer coisas juntos, não ficar esperando, né? Mas no que a gente pode, né, considera que é importante fazer junto, a gente fazer junto com as entidades, porque eles sabem também muito bem, né, o que eles estão sentindo, o que eles estão vivendo, e as propostas eu acho que também tem que vir deles, né, e a gente junto apoiar e estar junto e tentar criar esses espaços juntos. Não daria para a gente abraçar e fazer o nosso trabalho baseado unicamente nos indivíduos, né? Individualmente lá com cada estudante, caso a caso, né? Acho que a gente precisa desse espaço de fala, né? A gente precisa promover esses encontros, né? A gente, eu digo, não a gente sessão, mas a gente universidade, né? E como a Dulcimara falou, né, sobre as entidades, acho que foi essencial, né, para a nossa sessão buscá-los, né, enfim, eles são ali, eles estão representando os estudantes, né, e a gente precisava ouvi-los, né, saber o que de fato os estudantes estão precisando, enfim, o que funciona com eles, qual a demanda, né, enfim, por mais que a gente escute individualmente lá, a gente escute os discursos, né, que estão sendo trazidos, é importante construir junto, né? Acho que é principalmente isso, do construir junto, o que vai ser feito. Essa experiência que a Dulcimara trouxe das rodas de conversa também é algo que a gente vem desenvolvendo junto com as entidades, né? Perguntando para eles, ouvindo e chamando eles a se apropriar desse espaço também. Bem bacana escutar vocês, porque por isso que é bom conversar e buscar especialistas, porque a visão que vocês têm é uma visão bem legal, que é a visão de que, ao invés do indivíduo, a gente esteja precisando talvez mudar uma coisa muito maior que a gente resolveria, não um problema, que a gente conseguiria amenizar o problema ou o sofrimento de muitas pessoas. Isso não quer dizer, né, que assim, não apareçam também situações de sofrimento que a gente considera graves e que precisam ter um encaminhamento interno ou externo. A gente faz isso, né, também. Sim, né, porque é o nosso papel também. Mas não é só esse o nosso papel, né? A gente quer fazer mais, junto com os estudantes, essa abordagem mais coletiva. A gente já falou um pouquinho sobre discriminação, né? A gente queria entender como que essa vivência da discriminação afeta o ambiente acadêmico e afeta a saúde das pessoas. Vivências de preconceito, discriminação resultante aí da questão de ser cotista, questão de gênero, enfim, tem várias situações aí que podem gerar vivências de preconceito, discriminação. Elas estão presentes em qualquer lugar na vida social e na UFABC não é diferente, né? E isso impacta as pessoas e impacta individualmente e também impacta coletivamente. E a gente também precisa pensar, como eu já falei antes, né, em como a universidade tem lidado com essas questões, né? A gente não deve fechar os olhos para isso, porque isso a gente percebe nos nossos atendimentos, né, que é uma coisa que gera bastante sofrimento. As pessoas, como eu já falei, procuram resolver isso individualmente, mas trazem, né, no discurso essa vivência muito forte de ter sofrido alguma agressão, não exatamente física, né, mas emocional, psíquica, uma violência que às vezes expõe a pessoa até a humilhação pública. Isso a gente também já ouviu, né, a gente ouve com frequência. Dentro da universidade? Sim, infelizmente. Mas a universidade ela não está livre disso, ela faz parte da sociedade, né? Somos todas pessoas que temos, sim, preconceito, e a gente reproduz isso de alguma forma. E isso gera impactos na vida das pessoas, né?
Então, muitas vezes a pessoa não está tendo rendimento esperado. Acontece. Por quê? Voltando, a história de vida dessa pessoa, o que ela trilhou para chegar até aqui, o que ela continua trilhando para se manter aqui, né? Muitas vezes vivenciando esse tipo de coisa. Então, assim, isso tem que ser olhado e tem um impacto, né? Não dá pra gente dizer, tem que resolver isso sozinhas, não temos nada a ver com isso. Sofreu uma situação dessa, vai na delegacia e denuncia. Não é só assim. Sim, se ela quiser, ela pode fazer isso, mas não é... Acho que o nosso papel não é só esse, né? A gente está dentro de uma universidade que precisa pensar nisso junto, né? De novo, nós, TAs, professores, estudantes, entidades, todo mundo junto. Acho que a gente tem aí um papel também no sentido de prevenir isso, né? De evitar que isso aconteça, né? Acho que a universidade, enfim, tem também o seu papel social, né? Então, precisa ser discutido isso, precisa ser transformado. Essa questão do racismo, machismo, LGBTfobia, acho que temos aí um papel de transformação. Então, estamos recebendo também a psicóloga aqui também da UFABC, a Mayra Andretta. Andretta, sobrenome? Isso. Deve ser do norte da Itália também, que o meu Altreto deve ser. Sim. Deve ser do norte da Itália também. Sim. Olha só, somos os parentes bem de longe. Da mesma região. Tá falando bastante nesse programa que muitas vezes não é uma questão do indivíduo, é uma questão desse meio, dessa fobia social. Como a gente, como indivíduo, percebe que eu tenho um problema não pessoal, mas enfim social? Se puder dar uma iluminada nesse... Eu acho que a resposta óbvia seria conversando, né? Põe pra fora. Se você... Porque assim, na prática, o que vem acontecendo até antes de ontem? A universidade, ela é feita para aquele homem branco, todo mundo que não é essa pessoa dá um jeito de se tornar essa pessoa. Se você olhar a pessoa que entra na universidade e como ela sai, ela muda o jeito de se vestir, ela muda o jeito de falar, ou seja, ela vai tentando dar um jeito de se encaixar nesse padrão e sair assim, porque assim é essa pessoa que o mercado quer e tudo mais. Se eu fico quieta e eu vou discretamente falando, putz, nossa, essa minha blusinha aqui não é dela, eu vou vestir igual dela. E aí, olha, meu cabelo tá errado, meu brinco não funciona. E aí você vai se podando discretamente, você vai assumindo que é seu. A primeira coisa que você começa, minha roupa não tá certa, então por que a sua roupa tá certa, minha não tá... E começar a discutir, sabe, bobeirinhas que parecem. Eu não suporto a palavra deveria. Quando alguém chega pra mim e fala, você deveria, mas por que eu deveria fazer alguma coisa? Eu não sei por que eu deveria. Quem disse? Por que eu não posso usar meu cabelo espetado? Às vezes eu tô com meu cabelo espetado. Por que eu não deveria ter o cabelo espetado? Então, a sua fala não tá adequada, o jeito que você fala não tá certo. O jeito que você escreve é ruim. A gente já assume que, puxa, verdade, se disseram é porque é. Então, a gente já vai assumindo que a gente tá errado e que a gente tem que mudar. E se a gente começasse a falar com a pessoa do lado, com a outra, e com a outra, e com a outra, que era o que a Du estava falando dos espaços coletivos, que eu acho que eu perdi um pouquinho, mas eu assumo que tenha sido isso, que é aí que a gente vai trocar. É aí que a gente vai começar a enxergar que, peraí, eu tenho que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, e por todo mundo tem que mudar? Será que tem? Será que não? Será que eu não tenho nada a contribuir com o meu cabelo espetado? Será que... Quem tem que mudar sempre é quem é a minoria, né? Que é a maioria. A minoria que é a maioria, mas quem tá no poder não quer mudar nada, né? Quer manter do jeito que tá, né? Então, aí eu acho que para fazer esse enfrentamento é importante a questão da organização coletiva, porque sozinho... Você pode fazer esse enfrentamento sozinho, só que muitas vezes ele vai doer mais, né? Vai ser mais sofrido. Se você tiver com outras pessoas, os seus iguais, né? As pessoas que, enfim, pensam como você, aí vem a questão da organização. Então é importante essa questão coletiva, né? Porque se você vai no enfrentamento sozinho, é mais difícil e é mais sofrido. Às vezes a gente tem que fazer, né? É importante fazer também os enfrentamentos individuais, né? Mas se fortalecer coletivamente, tá? Nesses espaços mais coletivos para conseguir fazer esse enfrentamento até melhor. É clichê, mas é verdade, né? A união faz a força. Essa ideia do pertencimento que a gente tava falando, né? Queria lembrar que coletivo não confunda. Coletivo não é pensar todo mundo igual dentro desse coletivo. Porque às vezes a gente, então peraí, mas, de novo, para eu entrar no grupo, eu preciso me conformar àquelas regras. Às vezes, não, você pode fazer parte de um coletivo com todo mundo pensando completamente diferente. Justamente
só existia abertura para a diferença. Isso seria o mais saudável. E aí, voltando, fazendo uma pergunta que é mais, chega a ser não uma curiosidade, mas para a gente entender um pouco melhor, como que vocês, da experiência profissional de vocês, como vocês percebem que esse sentimento de não pertencimento, de não fazer parte de um grupo, acaba afetando tanto a realização pessoal, profissional, ou o que a gente chamaria de felicidade do indivíduo agora em si, apesar de ser alguma coisa social, como isso acaba afetando o indivíduo? Acho que afeta muito, né? Afeta, enfim, sentimento de não pertencimento. Acho que pessoalmente, enfim, você não sentir que você faz parte daquele ambiente, que você merece, né, fazer parte daquele ambiente, isso acaba, de fato, gerando uma dor tremenda, né? Acho que tem todo um discurso ainda meritocrático, né, presente, que reafirma isso. Você se esforçar muito, você vai conseguir e tal. E é o que muitas vezes nos chega, né? Esse estudante falando que ele não é capaz, duvidando da sua capacidade, né, de estar e de concluir essa universidade, né? Aí falando dos estudantes, isso afeta a autoestima da pessoa, né? E pode gerar consequências como abandono, né? Adoecedora, apenas a palavra é adoecedora. As pessoas adoecem física, mentalmente, em todos os aspectos que vocês puderem imaginar, as pessoas vão adoecendo. Aquilo que eu estava falando de entrar no padrãozinho. Mesmo a pessoa que teve que se transformar, ela conseguiu entrar na caixinha, essa pessoa, agora eu estou pertencendo. Mentira. Dentro dela, ela sabe que ela não era aquele, não era o eu, exato, essa não é a minha identidade, eu não estou exatamente pertencendo, e aí vai ter outros adoecimentos e que as pessoas às vezes não fazem esse deparo de perceber que aquilo fez com que ela adoecesse e tal. Então, assim, às vezes nem chega a abandonar, ela é tida como uma pessoa que encaixou, que ela tá lá bem sucedida, ela performa bem e, se for entrar na questão da meritocracia, ela mereceu, ela isso, ela aquilo. E ela adoece e aí, é porque na verdade X. E aí colocam qualquer desculpa aí, falar o estresse do dia a dia, é porque é alcoólico, é porque não sei o quê. E às vezes nem é isso. Às vezes ela simplesmente não teve abertura para ser quem ela é e isso adoece. Isso tem um custo, né? Exato. Tem um custo individual, tem um custo social também. Sim. Pode ser que ela não adoeça agora, pode ser que ela sofra, enfim, de outras formas, e isso tem um custo. Sim. Né? Porque às vezes acaba se pronunciando com outros sintomas que ela vai acabar tratando aquilo e na verdade é um problema social. Também a reprodução da coisa, né? Aquele cara que, eu dei passei certo, eu por dei um isso, jeito né? de fazer isso, agora você vai fazer Vai ter também. que fazer também. E você Sim. você também vai, e aí começa a perpetuar, Uma opressão, né? Sim. Uma Se eu opressão, conseguir, você também perpetua. consegue. E aí, Acho que também quase uma tem vingancinha, assim, que certo- é doente, né? Sim. Acho que também tem um certo discurso, né, que a universidade tem que ser aquele negócio, né, que tem que ter esforço. A dor faz parte, né? Você ir lá, passar a madrugada estudando, se matando, faz parte disso. Né? Enfim, se não tiver isso, Não tá certo. não tá ok. E se você tem que trabalhar para estudar, aí é um problema, eu acho melhor você... A gente não escuta é isso, pra- né? não É pra melhor você Não, pensar sim. de entrar em outra universidade, porque aqui você não vai conseguir ficar. Né? Se você tem que trabalhar, é melhor você dar outro jeito. Com relação à caixinha, eu achei bem bacana, né? Porque o problema da caixinha é que a pessoa, quando ela começa a entrar na caixinha, ela começa a ver que, entre aspas, ela tá tendo um sucesso, né? Quanto mais ela vê que naquela caixinha ela tá tendo um sucesso, mais ela quer continuar naquela caixinha. Mais você se força, mais você fica doente. Mais você vai ficando doente, porque você sabe, não posso sair dessa caixinha porque tá dando certo nessa caixinha. Como vocês falaram, as outras pessoas ficam vendo aquela caixinha e acham que aquela caixinha é linda, né? Maravilhosa, mas o incômodo de viver com aqueles limites, né? E lá dentro você sabe que você não era igual a caixinha. E que é a caixinha que é bem sucedida. E que era isso que eu tava dizendo. Eu sei que eu não sou aquilo. Eu sei que eu era do outro jeito e aí eu tenho que ficar me forçando e isso machuca demais. Caramba, essa frase foi forte. Que o segredo é que a caixinha era o sucesso, né? Quem tava dentro da caixinha. Com relação ao perfil, né? Como que a gente sabe que a gente não tá tendo uma vida saudável? Então,
Dá pra perceber no começo desse processo de adoecimento que você já não tá indo pra um lugar que já não tá muito legal? Só ou só... sei dar uma resposta idiota que é assim, a gente sabe. As pessoas, eu acho que isso, assim, é muito também do processo individual. Às vezes as pessoas tem que acontecer alguma coisa muito maior, né, que tem um impacto na pessoa para que ela se dê conta de que tem alguma coisa que não está funcionando, causando esse sofrimento, né? Isso acho que é muito individual, né? De como às vezes as pessoas vão respondendo, né? Vão se encaixando, vão se enquadrando e vão, né? E talvez um dia se dê conta ou não também. Não tem como a gente, né, dizer muito em que momento ou como isso acontece, né? Acho que é uma caminhada muito individual, mas depende, né? Depende da história da pessoa, depende de tudo que ela viveu até hoje, depende das experiências que ela está tendo agora. É todo esse conjunto aí, né? De toda essa trajetória de vida, né? Tem isso para tornar aquela coisa bem consciente, mas assim, a minha experiência, 100% das pessoas já sabiam o tempo todo que elas estavam forçando uma coisa que não estava legal. O que há dúvida é, será que eu tinha que ter forçado ou não? Mas que a pessoa está fazendo uma coisa que não é o gostoso para ela, não é natural para ela, não é tranquilo para ela, e que isso machuca ela pelo menos um pouquinho, sempre percebe. Quando a gente, sei lá, não tô tendo tempo para assistir um filme. Às vezes você até deixa passar, mas você tá lá sabendo que, nossa, mas isso não é legal, né? Não tô tendo tempo para descansar, tô tendo tempo para N, né, coisas. Aí você pode preencher da forma que você quiser e percebe um pouquinho, só que a gente passa por cima por aquilo que você falou. Então eu entendo que isso vai me levar em algum lugar e tal, mas que a gente percebe sempre que a gente passa por cima das coisas que eram importantes pra gente, a gente percebe. A hora que a gente vai enxergar isso de fato e fazer algo a respeito, aí é o que a Dulce falou. A pessoa depende do processo de reconhecimento, né? Do quanto aquilo tá te fazendo mal, quanto aquilo tá te afetando, né? Individualmente, a sua família. Esse processo que é o difícil, né? Ainda mais quando a gente está inserido aí num trabalho, numa universidade que te exige sempre. Que reforça esse... a negação do que você é, né? Eu sou mulher, negra, lésbica, etc, etc, etc. Tudo que sendo negado, eu sou. Então, aí ou eu não sou, eu nego vivenciar não importa aquilo. Que você isso é mentira, né? Existem essas podas, né? Imagina, isso não influencia. As pessoas diminuem as nossas... Por exemplo, você tá lá tentando se colocar, né? Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou lésbica, eu sou isso, eu sou aquilo. E as pessoas, imagina, isso aí não importa. Se você... Aí entra... Somos iguais, somos todos iguais. Exato. Aqui somos todos iguais. O discurso, né, hipócrita da igualdade. A pessoa pode chegar nesse estado de sempre vigilância, né? A pessoa tá sempre tentando ver como se tivesse um Big Brother olhando para ela o tempo todo, né? A gente tá falando bastante do ambiente acadêmico. Muita gente pensa que dá pra gente viver assim, dentro da universidade, quando vai para casa, sair daqui, ela consegue aliviar todo o estresse que ela teve naquele ambiente que ela não estava descansada. Isso não é possível, né? Não tem como. A gente passa os alunos passam em torno de 8 horas na universidade. É um pouco difícil, né? Possível. Assim, isso eu vejo na a gente e todos, não os estudantes, todo mundo cai nessa pegadinha de, não, mas é só ali, no caso eu sou eu. É só por um tempo. É, só rapidinho. Não é só rapidinho. Primeiro que esse só rapidinho por exemplo, você falou, 1/3 do dia. Não é 1/3 da sua vida. É muito tempo. E não é. Porque quando você chega em casa, você consegue se desfazer dessa coisa toda? Não. A performance, né, que você tem que... Não. A gente não consegue desfazer. E é o que a Dulce estava falando, que a Suelen falou, que é uma coisa social. Fora você também não pode. E aí aqui é reflexo do que está acontecendo fora. Ou seja, a pressão não está aqui só. Aqui tem a pressão para performar? Tem. E lá fora também? Também tem. É como se a gente saísse daqui e fosse para um conto de fadas, florestinha da Branca de Neve, né? Os passarinhos cantando. Não. Ou se aqui fosse um conto de fadas. Também tem, né? Essa lógica. Aqui é reflexo do que tem fora é reflexo do que tem dentro, enfim. É tudo muito parecido. Então, assim, mesmo que fosse, já não seria suficiente para... então eu vou, me machuco esse tempo todo, né? E depois eu relaxo. Na verdade, carrego, né? Minhas baterias. Exato. Aqui. Porque as coisas não são sentidas assim, né?
Você não cinge, né? Eu tô aqui agora, quando eu saio daqui, agora é outra coisa. Não é assim, né? É tudo junto e misturado. Estão sempre presentes em todos os lugares, né? Que a gente tá. É o discurso perverso do não leva o trabalho para casa. Sou eu estou. Né? Você fica estressada aqui, então você desliga. E aí você chega em casa, não, aqui eu tô bem, eu só tava mal lá. Isso não faz o menor sentido. Só que a gente repete como se fizesse, né? Isso é muito estranho, porque qualquer pessoa que você fala isso, a pessoa, não, mas não faz sentido. Só que a mesma pessoa que diz que não faz sentido, ela fala isso, ela prega isso, ela cobra isso dos outros, então é um pouquinho maluco, assim, a gente vai tocando as coisas sem perceber o que a gente tá fazendo, o que a gente tá falando, o que a gente tá discursando, o que a gente tá cobrando, o que a gente tá cobrando da gente, é um pouco complicado. E assim, a gente falou um pouco de como perceber isso, mas mesmo a gente viu que não é tão fácil, não é tão simples perceber, mas aí com relação à ajuda, como eu sei quando procurar essa ajuda, como procurar essa ajuda, é uma coisa também, é quando eu achar que devo, é já no começo, como é que vocês recomendariam, o que seria o adequado, como que vocês percebem isso? Até também dos próprios alunos, estudantes, TAs, como é que eles procuram isso? Focando aqui na questão da universidade, eu acho que vou insistir na questão dos espaços coletivos. É importante as pessoas estarem inseridas em várias atividades, não só na aula, não só vindo para a aula ou vindo para a biblioteca para estudar. Tem vários espaços onde as pessoas podem estar, né, e se reconhecer como estudante da universidade, né? Isso é importante preventivamente, porque são espaços, como eu já falei, onde ela vai estar junto com as pessoas, vai estar criando relações aí, tentando pensar junto como a universidade está funcionando, o que elas estão vivenciando e fazendo essa conversa com as pessoas e também com os serviços que a universidade tem. Desde o ingresso, né, como você estava colocando, né, a gente tem a CIL, a gente tem ações, né, na nossa seção faz ações, a Prograde, através da DEAT, faz ações para acolher, né, essas pessoas que estão chegando na universidade. Então é importante, primeiro, que as pessoas participem dessas atividades, esses eventos. Isso é importante, né, como uma prevenção a tudo que elas podem vir depois a sentir em função desse ambiente que a gente falou, que é a universidade, em função de como a universidade funciona. Tem muita gente que chega na faculdade, tipo, 7 horas da noite, não tem tempo de estar nesses coletivos. As mídias sociais podem ajudar ou não? Vocês acham que os grupos de discussão de WhatsApp, os grupos do Facebook, eles podem ajudar para aquela pessoa que não tem, ou é melhor pessoalmente? Eu tenho medo de falar que pode, porque a gente sabe que isso pode degringolar e virar uma coisa um pouco mais complicada, mas assim, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho outro, não sei o que, tá. É uma forma de relação? É. Mas eu não consigo não pôr mais, porque é bem complicado, porque às vezes a gente se confunde e acha que isso supre a relação pessoal, não supre. Às vezes a gente se confunde, e a questão de mídias sociais é um problema bem complicado. Porque... acho que nada substitui a relação, né, interpessoal. E eu acho que sim, a pessoa que não consegue também acessar esses serviços e estar, né, ter essa vida fora a sala de aula que a universidade também propicia, né? Ela pode procurar também fora daqui, né? Outros tipos de apoio. Às vezes as pessoas já têm, né? Outros grupos, a própria questão familiar, algum espaço, os amigos, né? É super importante a questão da rede de apoio. Naquele sentido de construir na universidade um ambiente mais saudável, né? Porque às vezes lá fora realmente tem uns amigos que são muito bons, ela conversa, os amigos diz o que ela não gosta, como ela não gosta de ser tratada, mas como que ela pode ajudar aqui dentro, né? Eu acho que quem trabalha, de fato, como a gente colocou, a universidade é bem excludente nesse sentido, né? Porque tudo que a gente faz, geralmente, é no horário que as pessoas não podem estar aqui, né? Eventos de fim de semana são muito poucos, e às vezes no fim de semana a pessoa está cansada, né? Ela trabalhou a semana inteira. De fato, acho que a gente tem que pensar
muito melhor, né, com muito mais cuidado para esse público que trabalha. E aí eu acho que, eu não sei, né, acho que eu não tenho respostas, mas acho que a gente tem que pensar nisso. Talvez promover durante o quadrimestre um ou outro dia, durante a noite, grupos de discussão, como vocês estão sugerindo, para a construção de um ambiente bastante saudável na universidade, né? Nós procuramos fazer, né, também atividades no período noturno, mais para o fim da tarde, antes, né, do período das aulas, né, algumas atividades coletivas. É um público, de fato, que fica muito mais vulnerável a isso. Vem do trabalho direto para a aula, né? Só lembrando, né, esse evento que foi promovido no fim de semana pela DUF, a ABC e outras entidades, acho que é super importante nesse sentido, né, porque reforça a necessidade de ampliar, né, para o fim de semana. Sim. Trazer as pessoas não só da comunidade para dentro da universidade, mas também as pessoas que não conseguem, né, participar durante a semana e abrir a universidade para esse espaço, com certeza, nos finais de semana, né? E a gente estava falando no início, né, da informação, tem algo de importante nisso, nesses espaços coletivos de fala, nesses espaços de informações também, né, conhecer a universidade. Isso também ajuda a gente a reconhecer quando há algum problema, né, quando você não está bem ou quando as coisas não estão funcionando bem e onde ir, saber onde ir, né, acho que a sessão, além desses espaços coletivos, a gente também tem os acolhimentos individuais, alguns horários, né? Vocês podem olhar no site da PROAP, tem os nossos horários de atendimento individual, que os estudantes e a comunidade da UFABC como um todo podem nos procurar também, tendo alguma dúvida ou tendo alguma demanda, alguma necessidade, podem nos procurar nesses espaços também. Tá, além das nossas ações coletivas, e que nesses espaços nós também podemos buscar, né, oferecer esse apoio para entender quais são os encaminhamentos melhores para cada, né, demanda trazida. Esses espaços coletivos, além das rodas de conversa que a gente já falou aqui, a gente tem feito encontros temáticos e oficinas criativas, né, que são espaços abertos, né. Os encontros temáticos têm alguns temas, né, que a gente também define conversando com as entidades estudantis e também a partir do que a gente percebe nos atendimentos que a gente faz, né? Então a gente vai direcionando um pouco esses encontros. E as oficinas criativas também, a gente sempre também tenta usar alguma forma de expressão mais artística ou corporal, né? E aí a gente também, isso também de uma forma preventiva, trabalhando na questão aí do pertencimento, de uma forma preventiva em relação ao sofrimento. Só aproveitando a sua experiência de saúde, na área de saúde, a saúde mental ela é estigmatizada um pouco, né? E às vezes a pessoa, ela, por privacidade ou não, ela não quer se tratar aqui na UFBC, para ela não é uma coisa legal. O SUS também oferece, vocês também fazem esse tipo de encaminhamento, né? Posso fazer uma correção? Claro. Ninguém é tratado aqui na UFABC. O que a gente faz é esse espaço de acolhimento e a gente direciona e encaminha. Sim. Então, assim, eu escuto, a gente vai, chegou você, eu escuto você, eu entendo o que está acontecendo, a gente conversa e tal, e aí a gente vai mostrando os caminhos e encaminhando, inclusive encaminhando concretamente, né, papel, e aí a gente encaminha para a rede. Nesse caso seria ou para assistência social, ou para o SUS e tudo mais, e lá sim é feito o atendimento. Entendi. E em relação à privacidade, nós somos profissionais que temos o sigilo, né, que Sim, claro. está posto, né? A gente não deve nem pode abrir a questão que as pessoas trazem pra gente, isso é discutido apenas entre a gente. Mas eu entendi a sua colocação, né? Que às vezes as pessoas ficam constrangidas em procurar, porque a gente também atende, por exemplo, servidores, né? Nós somos servidoras também, né? Então, às vezes a pessoa se sente constrangida em procurar a gente, às vezes colega de trabalho, né? Ou seja, precisaria ter um apoio nesse sentido também, né? De ter uma equipe lá na seção de qualidade de vida para que pudesse atender, principalmente os servidores que não se sentem à vontade de procurar a gente. E também estudantes, né? Às vezes tem essa percepção de que alguém vai ficar sabendo disso e tal. Então, isso não acontece, mas às vezes a fantasia que vai acontecer e acaba não vindo. E aí é importante a gente também falar do SUS, que é um serviço
público, né? E na questão da saúde mental, a forma como o município se organiza em relação à saúde mental, isso tem variado um pouco de município para município, né? Mas existe uma rede que aí todos os municípios têm, ou deveriam pelo menos ter, que tem um serviço que chama CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Tem município que tem mais de um, né? Tem municípios que têm CAPs mais voltados para atendimento de crianças e adolescentes, pessoas que têm alguma dependência química, né? CAPs específicos, e tem os CAPs gerais, né? Que tratam aí as questões de saúde mental de uma forma geral. Esses serviços, eles têm, além de profissional psicólogo, assistente social, tem psiquiatra, tem terapeuta ocupacional, tem enfermeiro, pessoas que fazem oficinas, né, de todos os tipos. Por quê? Porque o tratamento, ele exige várias abordagens, né? Não é só o remédio, não é só a psicoterapia, não é só isso ou aquilo. Então, é importante que essa equipe seja multiprofissional e trabalhe dessa forma nos serviços de saúde, né? Principalmente na saúde mental, né? Isso já está mais do que discutido da necessidade de várias abordagens aí para poder ajudar aquela pessoa na individualidade, mas também ali também tem atividades coletivas, mas na individualidade várias abordagens têm que ser oferecidas para que aquela pessoa possa encontrar alguma forma ali de resultado, de cuidado que faça mais sentido para ela. Nesse sentido, assim, muitas vezes, às vezes os alunos, eles acabam procurando nós professores porque, assim, às vezes acaba tendo uma relação mais íntima, eu prefiro não ir lá, vou procurar o professor. Que dicas vocês têm, assim, pra gente, como lidar com isso? Eu ouço o aluno, porque tem muito, que eu acho que é o correto, mas tem muita gente que não, isso não é comigo, vai procurar ajuda lá. O que vocês têm para falar sobre isso? Eu posso só complementar o que Claro, pode. Porque lembrando que o CAPS, ele é portas abertas, né? Então, você não precisa de encaminhamento de lugar nenhum, você pode simplesmente chegar. Mas o CAPS, ele é direcionado para questões graves. E, como é que eu vou avaliar se é grave ou se não é? Enfim, você pode ir lá no CAPS, eles vão te dizer, não é aqui. Existe a nossa porta de entrada normal, entre aspas, que seria pelas UBSs, né? Então, várias tem o agente de saúde, que na verdade ele passa nas nossas casas, mas a gente não tá lá para ver, mas eles passam. E aí, você vai na sua UBS, você tem contato com esse agente de saúde, pode marcar lá, né? Ou com o clínico, ou mesmo, às vezes, você consegue direto conversar com alguém que vai falar sobre saúde mental e tudo mais. Então, tem essas duas vertentes aí. O CAPS, ele vai para o atendimento de questões graves e as questões outras são atendidas na UBS mesmo. Só queria atenção básica. Estender a pergunta dele para vocês três. Até vou falar um pouquinho para vocês pensarem sobre, além do aluno que venha buscar a gente, que a gente gostaria de entender como a gente podia, vocês têm alguma dica para nós, professores, para ajudar a melhorar o ambiente das aulas ou o ambiente do curso em geral? Se vocês tiverem alguma dica, seria muito interessante ouvir. Eu vou responder a parte mais fácil, que é a dica para melhorar. Escuta as pessoas, pergunta para os alunos, para eles, para os estudantes. E aí, como que eu posso melhorar o ambiente para vocês? O que é ruim para vocês? O que é bom para vocês? O que é agradável? Tem uma coisa muito clássica assim que eu vejo acontecer, que é a falta de comunicação entre os professores e os estudantes. Eu sempre dou o mesmo exemplo e ele vive aparecendo assim. O professor, ele age de uma forma que ele está achando que ele está sendo super próximo, né? Tá aproximando a pessoa e o estudante está lá, ele me expôs. Então, por exemplo, ele chega atrasado, é um cara que sempre vinha e ele começou a faltar. Aí ele aparece, aí você, fulano, você voltou. E você acha que está sendo super legal e a pessoa está super chateada, morrendo de vergonha, se sentindo exposta. E a hora que eu falo isso para as duas partes, quando eu comento essa historinha para os estudantes, eles ficam, não. Eles não podem achar que eles estão sendo legais. Não, eu juro que eles estão. E aí, quando eu comento com os professores, não, eles ficam com, não, mas eu só quis ser legal e tudo mais. É um exemplo bobo que ilustra a dificuldade de comunicação, assim, que, na verdade, se você conversar com as pessoas, você ajusta, né?
São coisinhas assim. Acho que a pergunta dele é a mesma resposta. Também, né? Acho que a escuta é principal, né? Acho que quando o estudante te procura, né, ele reconhece em você uma figura importante, uma referência, né? E, enfim, escutá-lo. Meio caminho. Meio caminho, né? Já quase caminho Quase todo, caminho né? Então, se tiver troca, aí é o caminho todo. Que é uma orientação, enfim, da sua experiência, né? Como você lidou com isso, né? Que eu tô lidando agora. Acho que tem um pouco disso, né? Em alguns casos, enfim, também dá para buscar outros colegas, né? O que eu faço? Tá acontecendo isso na minha aula com essa estudante, né? Sem expor, né? Obviamente, ninguém, né? Sessão psicossocial, estamos ali, vocês podem nos procurar. Acho que assim, o que acontece muitas vezes não, né? Algumas situações que acontecem que os professores nos procuram é meio que assim, como que eu faço? O que eu posso falar, o que eu não posso falar? Eu devo conversar com um estudante ou não? Sempre, né? Conversar sempre. E às vezes eles têm medo, né? Mas se eu falar isso, pode acontecer aquilo. Mas assim, a gente fica como retaguarda de alguma forma. Mas é o que a Suelen falou. Se ele falou pra você, então a confiança está depositada em você no primeiro momento. Então, tente corresponder a essa confiança. Muitas vezes eles falam, não, vou pedir para ele vir aqui conversar com vocês. Ele pode não querer vir aqui. Se ele quiser, tudo bem, né? Mas isso não faz com que você também não possa tentar esse contato. A gente pode conversar, mas né, é importante os professores também, né? É aí que a gente estava falando da questão do diálogo, da conversa, da troca. Isso é importante. Sim. E às vezes o professor, ele tá lá ouvindo tudo aquilo e tal, e ele até, eu escuto e tudo mais, mas está pesado para mim. Aí eu sempre falo, gente, então vem vocês, conversa com a gente, traz vocês pra gente, não no sentido da gente resolver qualquer coisa, ou, não, aí eu pego esse estudante e toco o caso. Não, mas pro alívio da angústia de vocês, né? Aí, sim, tá aí pra isso também. Muitas vezes também tem um conflito, né? Gera alguma situação de conflito ali, né? Entre professor e estudante, né? E às vezes também os professores ou os estudantes nos procuram e aí querem que a gente faça a mediação das relações. Então isso também a gente conversa sempre. Não, mas você já tentou conversar primeiro, né? Sim. Vocês dois conversarem? Porque vocês podem resolver isso. Se não resolver, se a coisa complicar, e aí tem outras formas. Mas assim, sempre a questão tem que partir ali de quem está envolvido primeiramente, né, na situação. Eu sempre aconselho todos os meus alunos, pelo menos eu tento, a vir conversar, qualquer que seja o problema, mesmo que seja pequeno. Por exemplo, alunos que pediram já para assistirem aula escutando música, escutando com fone de ouvido música. Para mim, o máximo conforto para ele, que desde que não dê problema para ninguém, tá ótimo. Com relação a isso, mas obrigado pelas dicas. A gente vai tentar, a gente sempre tenta. Eu pego turmas muito, muito, muito grandes, assim, em torno de 100 alunos. É um pesadelo, mas assim, o que eu gosto muito é porque, pelo menos, parece que eles têm mais onde se apoiar. Tem outros alunos, então parece que a dúvida, parece que não é tão... Quando você pega uma turma pequenininha de física, me parece que a pessoa, como ela está sozinha, parece, né? Ela fica mais exposta. Não, quis dizer pesadelo no sentido, eu quero conhecer o pessoal e tal, e aí são sempre 20. São sempre, é difícil. A gente gostaria muito de agradecer a participação de vocês, foi muito legal mesmo, o pessoal em casa vai estar ouvindo. E eu gostaria que, para terminar, vocês deixassem uma mensagem para o pessoal que está em casa, o pessoal que está escutando aqui na universidade mesmo, agora no comecinho das aulas, como eles podem buscar ajuda, sobre como eles poderiam olhar a vida. Uma coisa que eu ia falar em algum momento, e sei lá, porque eu me perdi, e que cabe agora, é não esperar. Vocês perguntaram sobre quando buscar ajuda. Muita gente chega e fala, então, faz 6 meses que eu tô passando mal todos os dias. Não, gente, não espera. Não espera passar mal meia vez antes, tá meio esquisito, já vai atrás, já vem, a gente tá lá e aparece, sempre aparece.
E às vezes não estou precisando de nada específico, mas sabe quando a gente está meio esquisito? Não estou bem exatamente, não tenho nada específico para falar, não tenho nada específico para pedir, as pessoas não vão, né? Não, eu vou esperar até Às vezes, quantas vezes vocês não veem os estudantes circulando vocês, assim, ó? Você percebe que eles querem alguma coisa, mas não... Alguma coisa, mas não... Vem, apenas venham. Fala, vem tomar um café. Alguma coisinha assim, até os meus pirulitos, eu dou um pirulitinho. Então, acho que para quem está aí chegando na universidade ou está na universidade, mas enfim, ainda não explorou o suficiente, explore, né? Conheça os espaços que a universidade tem. Essa universidade tem muita coisa legal, muitos espaços legais, né? A gente está falando de alguns estudantes que trabalham, enfim, encontram alguma dificuldade para estar nesses espaços. Encontrou uma brecha, conheçam os lugares, né? Conheçam, explorem, né? Acho que isso ajuda muito na nossa saúde, né? Ajuda muito no nosso sentimento de pertencimento, na nossa felicidade. Acho que em relação à sessão psicossocial, sim, estamos lá para o acolhimento, enfim, não somos um espaço de psicoterapia. Enfim, se for o caso, a gente encaminha para que a pessoa faça isso na rede pública, mas na sessão psicossocial temos esse espaço de acolhimento, como a Mayra falou, podem nos procurar, né? Também temos esses espaços coletivos que a gente bate na tecla, que são, assim, os lugares, de repente, para conhecer melhor as outras pessoas, o que as outras pessoas estão vivendo e construir uma universidade melhor. É isso que a gente quer e é isso que a gente busca. Acho que só reforçar a questão dos espaços coletivos, né, que a gente faz e que outras pessoas também fazem, né, na universidade. Acho que é importante as pessoas buscarem na medida, né, que consigam, né, que possam participar desses espaços, quaisquer espaços, né? Acho que é isso que a Suelen falou. A gente não a sessão psicossocial muitas vezes é encarada como o espaço acolhedor, o espaço que sabe ouvir, o espaço, né? E não deve ser assim, né? Acho que tem outros espaços na universidade, às vezes tem espaços também que não são acolhedores e aí a gente precisa apontar e mudar isso. As pessoas devem ir onde elas se sentirem melhor, né? Às vezes elas se sentem acolhidas numa entidade estudantil, às vezes na DEAT, lá da Prograde, às vezes com um professor, enfim, aonde ela se sentir acolhida, ela pode, né, conversar e colocar suas questões, enfim, e aí para que esse espaço, como a Suelen falou, seja melhor, as pessoas possam passar, né, por aqui sem sofrimento. Obrigado mesmo pela entrevista, pelo bate-papo, né? Serviu para a gente pensar um pouquinho. Obrigado mesmo.